Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 31 ao 39. Quem puder, fique de pé, em reverência à leitura pública da palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, pode sentar. Teólogos afirmam que esse texto que iremos trabalhar hoje à noite, que iremos estudar hoje à noite, é provavelmente a mais majestosa porção que nos legou o apóstolo Paulo. Esse texto é o clímax da argumentação sobre a justificação pela fé. Eu quero muito que vocês entendam que entender a justificação nos traz um crescimento tremendo. O apóstolo Paulo traz essa clássica exposição sobre a segurança inabalável da salvação, fazendo perguntas, simples perguntas. E hoje à noite nós vamos ver, pode passar, Felipe, ou não dá para ver, né? Vamos ver 5 perguntas, vamos estudar 5 perguntas que o apóstolo Paulo fez dentro desse texto. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não pergunta quem é contra nós, pois se assim fosse, o inferno inteiro se levantaria bramando contra a gente, vociferando seu ódio incontido por os eleitos de Deus. A pergunta é: se sabemos que o Rei, se sabemos que o Senhor do Universo está do nosso lado, se sabemos que Ele nos amou, se sabemos que Ele nos chamou, se temos a plena consciência que Ele nos justificou e já decretou a nossa glorificação, se temos a certeza dessas afirmações, somos vitoriosos e invencíveis. É isso que Paulo deseja plantar nos nossos corações quando ele faz essa pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que somos chamados, nós sabemos que somos eleitos, nós sabemos que somos amados. Então, se temos essa consciência, nada pode nos deter. Amado, Deus é por nós. E nós vamos entender que toda a Trindade está envolvida nesta frase. Deus é por nós e provou isso entregando o seu próprio Filho.
Versículo 32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus é por nós. Precisamos sair daqui com isso firmado em nossos corações. Deus é por nós. Nem o seu próprio filho ele poupou, para que a nossa dívida fosse paga. O filho é por nós. E a prova, amados, é a cruz. Versículo 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu e Ele que ressuscitou. O Pai é por nós, o Filho é por nós, provou isso na cruz, e nós sabemos que não foi fácil. A cruz foi a coisa mais difícil que Jesus poderia fazer. A cruz ia separar momentaneamente ele da comunhão que ele tinha eternamente com o Criador. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Amados, o Filho é por nós, e provou isso na cruz. O Espírito Santo é por nós, nos assistindo incansavelmente em nossas fraquezas. Versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Entendam isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque a Santíssima Trindade está envolvida. Paulo intentava dizer quando perguntava isso. Paulo intentava colocar nos corações dos leitores a certeza de que nada poderia nos deter se estivéssemos dentro da vontade de Deus. Deus é por nós. A segunda pergunta, amados, que vamos tentar responder hoje à noite, é a seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes mesmo entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Observem que o argumento aqui é do menor para o maior. Se quando estávamos debaixo das garras do pecado, é isso que Paulo estava dizendo. Se quando estávamos debaixo das garras do pecado, Deus nos deu o melhor. O que é o melhor? Jesus Cristo. Tá? Nós merecíamos que Jesus morresse na cruz por nós? Não. Se quando estávamos debaixo das garras do pecado, Deus nos deu o melhor. Será que agora que somos filhos, não nos dará tudo o que precisamos? Se Deus nos deu o maior, que é Jesus Cristo, certamente nos dará as menores coisas. Amados, Jesus Cristo é o dom inefável de Deus. E a cruz é o gesto mais profundo do seu amor e do seu poder. Jesus Cristo é o dom inefável de Deus. E a cruz é o gesto mais profundo do amor de Deus por nós. E como verdadeiros cristãos, nós precisamos entender que Cristo não morreu como um Marte. Cristo, ele não morreu como um Marte, ele foi entregue. O seu sangue foi dado como pagamento de uma dívida. E isso de forma voluntária. Ele mesmo se entregou. É totalmente fantástico, é totalmente incrível, é fabuloso olhar para a história e entender isso. Apesar daqueles religiosos invejosos, apesar dos judeus incrédulos e ingratos, apesar dos romanos perversos, com seus juízes covardes, medíocres e tendenciosos, apesar de todo aquele contexto, não foi por dinheiro, não foi a multidão,
não foi Pilatos, não foram os religiosos por inveja, mas o Pai, por amor a nós. Era um plano perfeito que tinha sido feito dentro da eternidade, para criar um povo, para criar uma nação que adora e adorará o Eterno por toda a eternidade. É isso, amados, que Paulo gostaria que pensássemos quando ele fez essa segunda pergunta. Olha a quantidade de coisas que está embutido nessa pergunta. Mas Paulo nos dá a terceira pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqui Paulo quer que a gente enxergue. Ele quer que possamos pensar e meditar, chegando ao fim com a seguinte certeza: nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo não está falando aqui de toda a cristandade. Paulo está falando dos eleitos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Paulo quer que a gente tenha a firme certeza que nenhuma acusação prosperará, nenhuma acusação prevalecerá. Porque, amado, você pode ter certeza disso. Todo ser humano, um dia, vai estar diante de Deus. Todo ser humano é eterno. Toda vez que você vê uma barriga crescendo na mãezinha lá, ela gerou um ser eterno. E em um dia, aquela criança vai prestar conta diante de Deus. E não tem nenhum homem que consiga se justificar diante de Deus. E Paulo faz a magnífica pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nenhuma acusação sobre os eleitos de Deus pode vingar e redundar em pena, uma vez que Deus já nos justificou com base do sacrifício vicário. Alguém sabe o que é o sacrifício vicário? Vamos lá. É o sacrifício substitutivo. Quem mais sabe alguma coisa sobre o sacrifício vicário? Porque a gente se arroga salvo, nós somos salvos, nós somos salvos. Por que nós somos salvos? Por causa da substituição. Porque quando nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, quando nós admitimos os nossos pecados, quando nós admitimos as nossas fraquezas, o sangue de Cristo é imposto sobre as nossas cabeças, substituindo uma pena que era nossa, jogando em cima de Jesus Cristo que morreu na cruz. Amados, isso é o sangue vicário. E nenhuma acusação pode vingar sobre nós, porque sobre nós está o sacrifício de Cristo. É o único motivo de nós sermos salvos. Não há base legal, não para nenhuma cobrança contra nós no tribunal celestial. Vocês conseguem entender isso? A grandiosidade desse fato? Como somos privilegiados? Não há base legal nenhuma contra nós, de nenhuma acusação no tribunal celestial. Por causa da substituição. A ideia aqui, com essa pergunta, é tentar passar que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, porque Jesus Cristo, nosso advogado,
nos defende. E porque Deus, o juiz, já nos declarou justos. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Todos nós somos pecadores. Mas por que diante de Deus somos justos? Por causa de Cristo, por causa da substituição. Então, quando Deus olha para um eleito, Ele não vê mais aquela pessoa, Ele vê o que Cristo fez na cruz. Amados, vamos abrir nossas Bíblias aí para confirmar isso. É muito sério. Romanos 5:1. Cadê o meu diácono? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela obras. Oh, errei? Não estou ouvindo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, meu diácono, Atos 13:39. E de tudo que pela lei de Moisés, nenhum homem foi justificado, não pudeste ser justificados, mas por Cristo é justificado todas as pessoas que creem. Todo aquele que crê é justificado não por obras próprias, mas pela justificação que há em Cristo Jesus. E para concluir, amados, leia Romanos 5:9. Logo, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Amados, todos nós vamos ter que estar perante a Deus. Todos nós, todas as pessoas eternas, que são todos os seres humanos, e só podemos ser justificados através do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Só Jesus Cristo pode fazer isso. A ideia do texto, de forma de pergunta, é nos deixar consciente de que nossos pecados já foram perdoados. A ideia do texto é nos deixar consciente que nossos pecados já foram esquecidos através do ato expiatório do Senhor Jesus Cristo. Nossa dívida foi paga e apagada. Somos o povo mais privilegiado do mundo. A justiça de Cristo já foi creditada em nossa conta. Vamos lá, vamos abrir em 2 Coríntios 5:21. A justiça, eu estou afirmando que a justiça de Cristo já foi creditada em nossa conta. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados foram pagos e apagados. Era isso que o apóstolo Paulo queria que a gente entendesse, aprendesse, meditasse e gravasse. Era isso que o apóstolo Paulo queria que a gente entendesse, meditasse, gravasse e vivesse. Jesus pagou a nossa conta e Deus apagou
a nossa dívida, amados. Isso tem que trazer para a gente um senso de privilégio tremendo. Eu costumo falar daquela palavra, né? A última palavra de Jesus na cruz, qual foi? Vocês lembram? Tetelestai. Para quem não conhece, tetelestai era uma palavra que os grandes generais, eles gritavam aquelas palavras quando vinham das batalhas vitoriosas. Eles gritavam, tetelestai, tetelestai, tetelestai. A mesma palavra que Cristo gritou. Tetelestai quer dizer, está consumado, nós ganhamos, foi pago, vencemos. As últimas palavras de Cristo na cruz não era a palavra de um Messias derrotado. Era um brado de vitória. Está consumado. Está pago. Está totalmente quitado. O homem não tinha mais dívida com Deus. Porque foi paga através do Cordeiro. E todo aquele que nele crê, recebeu, receberá toda essa bênção. Amém? Estamos justificados. Esse fato é real, absoluto e irrevogável. Estamos justificados. Precisamos viver dessa forma. Precisamos viver como pessoas justificadas. Felizes, pessoas que se sentem bem-aventuradas. A quarta pergunta, amados, são 5 perguntas, vamos fazer a quarta que Paulo nos deu. Quem condenará os eleitos de Deus? Paulo perguntou. Quem condenará? A resposta é: ninguém. Nós sabemos que tentam fazer isso. Os nossos corações nos condenam. Vamos lá. Quantas vezes nós já pensamos, será que somos salvos? Alguém já pensou isso aqui? Ou só eu? Vamos admitir, alguém já pensou, será que somos salvos? Porque nós somos tão maus. Nós somos cheios de tantos defeitos, que às vezes a gente se questiona. Mas essa verdade que vimos, nos dá a condição de respondermos incondicionalmente a pergunta: sim, somos salvos. E não por méritos próprios, mas porque o Cordeiro de Deus pagou o meu pecado. Condenam, muitas pessoas nos condenam, os descrentes muitas vezes nos condenam. Só quer ser salvo. Alguém já recebeu essa piadinha aí? Só quer ser salvo. Glória a Deus! Nós não queremos ser salvos, nós somos salvos. Sem méritos próprios. Mas o mérito é do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. Porém, amados, essas acusações condenatórias são sem efeito e sem nenhum ato condenatório. Elas são nulas. Elas são nulas por 4 razões. A primeira razão, a morte vicária de Cristo. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Essas acusações, elas são totalmente vazias por causa da morte vicária. Cristo morreu por nós em nosso lugar, em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que deveríamos beber
Ele suportou o duro golpe da lei que nós deveríamos ter suportado. É por isso que essas acusações são inválidas, porque tudo caiu sobre ele. Por isso, por causa disso, devido a isso, as acusações condenatórias são sem efeito. A segunda coisa que precisamos saber é que Cristo ressuscitou. É por isso que essas condenações não são válidas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos a certeza da salvação? Se Cristo não tivesse ressuscitado, teríamos a certeza? Não. Não. Era mais um Messias. Era mais uma pessoa que se chamava Messias. Porque teve muitos. Mas Cristo ressuscitou. A morte não pôde detê-lo na sepultura. Cristo triunfou sobre a morte e arrancou os arguilhões. Ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Amados, a morte foi destronada, a maldição que pairava sobre a humanidade foi quebrada. A maldição que pairava sobre a humanidade, que maldição é essa, amados? O pecado. Mas quando ela começou? Se tu comeres do fruto da árvore, certamente morrerás. Cristo criou o mundo perfeito. Cristo criou o mundo para que o homem fosse gerente, gerenciasse. E o homem pecou. Recaindo sobre o homem toda uma maldição. Se tu comeres, certamente morrerás. O homem morreu. O homem caiu durinho para trás depois que comeu. O que Deus estava dizendo é que o laço que tinha não seria o mesmo. A separação espiritual, o rompimento espiritual teria que acontecer por causa do pecado. Aquela amizade, vocês lembram no final da tarde o que é que acontecia lá no jardim? Deus andava com Adão, falava, conversava. Aquela amizade foi rompida por causa do pecado. E isso vem dentro do homem, geração por geração, até chegar em quem? Em mim. Até chegar em você. Mas Cristo quebrou isso. Cristo abre as cortinas e nos dá livre acesso a Deus. O Espírito Santo habita em nós. Através por causa do sacrifício de Cristo. Amados, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Por isso, por causa disso, as acusações condenatórias são sem efeito sobre os eleitos de Deus. A terceira coisa que a gente tem que ver, que é o governo de Cristo. A gente acha muito claro isso, no versículo 34. Paulo faz a pergunta: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A palavra de Deus nos mostra, nos afirma que Jesus está à direita de Deus, uma posição de exaltação e governo, significando que Deus Pai aceitou a sua obra expiatória e o exaltou, colocando acima de todos, principados e potestades. Deus Pai aceitou a obra, o ato expiatório de Jesus Cristo. E hoje Ele está à direita de Deus. E o texto diz que Ele, Jesus Cristo, intercede por nós. Aí eu falo, é fraco o homem? Hein? O próprio Senhor Jesus diz, olha, aquele diácono lá, ele é pecador, mas eu paguei a dívida dele.
Aquele mago velho lá, ele é pecador, mas o meu sangue está sobre ele. É por isso, amados, que somos salvos. É por isso que nenhuma acusação pode pairar sobre nós. Porque o sangue de Cristo, o próprio sangue de Cristo, está sobre nós. Amados, a quinta e última pergunta. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui à frente. Eu queria que vocês escutassem esse louvor. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra desse louvor, para a gente encerrar isso aqui com a quinta pergunta. Eu queria que nós louvássemos ao Senhor da melhor maneira possível com esse louvor. Vamos lá? Observem a letra, louvem e entendam. Essa é a quinta pergunta de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Louvado seja Deus. Paulo responde essa última pergunta. Viu? Muito obrigado, viu? Com várias outras perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala: nada, né? Será que é a tribulação da vida? Hein, Neuma? A vida é fácil? Será que são as angústias?
Será que são as perseguições? Será que é a nudez, a extrema pobreza, a fome, o perigo ou a espada? Amados, o apóstolo começa essa última argumentação com fatos terrenos. Nenhum problema causado nesse mundo, nenhuma situação causada por este mundo, nenhum sofrimento deste mundo, nenhum ser humano ou qualquer problema causado por esta vida pode nos separar do amor de Deus. Amém? Amém, amados? Ao contrário disso, o que o apóstolo Paulo diz é que apesar de todas essas circunstâncias poderem acontecer em nossas vidas, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Essa frase é mais que vencedores, amados. Na língua grega, ela quer dizer hiper vencedores. Porque se realmente temos consciência do que Cristo fez na cruz, nós somos hiper vencedores. Sabemos que a vida é difícil, cheias de ciladas religiosas, ciladas amorosas, ciladas no trabalho, ciladas nas faculdades, ciladas emocionais, ciladas existenciais, ciladas de todos os lugares. Por onde olharmos tem ciladas para cairmos. Mas apesar de vivermos rodeados de tantas tentativas de destruir o povo de Deus, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Paulo aqui nos consola dizendo, na real, Paulo nos consola dizendo, filhos, a vida é difícil, não é, irmã? Mas tenha fé, Cristo já venceu por você. Filho, a vida é muito difícil. O que acontece aqui é que, depois de Paulo explanar todos os problemas que pode haver dentro da nossa vida, Paulo começa a falar de coisas que não são dessa vida. Ele começa a citar de problemas sobre-humanos. Paulo ultrapassa o saber e o conhecer humano e diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem as alturas, nem nenhuma profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Paulo para de falar da vida cotidiana e fala, não é só isso, pois nem os anjos podem te separar do amor de Deus, nem os principados, nem a maior profundidade pode te separar do amor de Deus. A convicção firme e inabalável de Paulo é exposta aqui, nos dando uma fonte de pesquisa de altíssimo consolo. Você está com problema na tua vida? Estuda esse texto. O apóstolo continua respondendo a sua própria pergunta, dizendo, nem a crise da morte pode nos separar do amor de Deus. Nem os poderes sobre-humanos, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Amados, isso é fantástico. Podemos sair daqui consciente de quem somos. Somos seres imortais, lavados pelo sangue de Jesus, a qual nada pode nos deter. Somos seres imortais. E a nossa vida está sob o domínio do Criador do universo. Só Ele pode tirar nossas vidas. Para a gente concluir, amados, e concluo dizendo,
Nada, nada, nada pode nos separar do amor maravilhoso de Deus. Interessante uma coisa aqui, quando vocês forem ler, vocês vejam isso. O capítulo começa da seguinte forma: nenhuma condenação há. E como é que ele termina? Nenhuma separação há. Nenhuma condenação há e nenhuma separação há. Amados, na dispensação da graça, essa frase eu queria deixar para vocês. Na dispensação da graça, o amor de Deus foi materializado e confirmado em Jesus Cristo. Na dispensação da graça, nada humano ou sobre-humano pode interferir no sucesso que já foi conquistado. E a minha pergunta para vocês é: o que estamos fazendo com tamanha salvação? Vocês têm consciência da salvação que foi imposta a vocês? Quem tem consciência da salvação, que é salvo pelo sangue de Jesus, levanta a mão. Vocês têm consciência? E o que estamos fazendo com essa salvação? Para quem estamos sendo influência nesse mundo? Quais as marcas que a gente está deixando nesse mundo? Ou não entendemos o que Deus fez na vida da gente? Porque o cristão, ele tem que deixar marcas. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi exposta. Agradecemos a Deus por esse magnífico texto, ó Deus, que Paulo nos deixou. Com toda certeza, Pai, esse texto foi inspirado por Ti. Pai amado, nós precisamos cravar isso em nossos corações. Nada pode nos separar do Teu amor, do Teu grande amor, ó Pai. Somos a raça eleita. Nós somos, ó Deus, o povo que Tu escolheu. Coloca isso em nossos corações, ó Pai amado, para que nós possamos fazer diferença, Pai, nessa vida. Para que possamos deixar marcas, ó Pai, do Teu Filho amado. Nada pode separar o Senhor de nós. E agradecemos por isso. Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu povo, ó Deus. Trabalha no nosso coração, ó Deus. Precisamos tanto melhorar, ó Pai amado. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar nos falando, nos conduzindo, ó Deus, para que possamos nos tornar pessoas, seres cristãos melhores, ó Pai amado. Agradecemos por tudo que foi dito, por tudo que foi louvado essa noite aqui. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Pai.